Parem de me criticar. Foi o que Jesus falou para algumas pessoas. Em quais condições ele disse isso? É sobre isso que nós vamos falar agora nesta live devocional para uma vida plena chamada Café com AP. Convido alguém para participar com a gente desse momento tão especial. E aí, você já foi criticado? Como que você lida com as críticas? Vamos falar um pouquinho disso, vamos falar um pouquinho de críticas, de julgamentos, de exortação. Vamos falar um pouco sobre a motivação das pessoas em buscar a Deus. Vamos ver o que a vida de Jesus tem para nos ensinar a este respeito. Então, enquanto isso, clique aqui no aviãozinho de papel, convida aí o maior número de pessoas para participar dessa live com a gente. Nós estamos na temporada Jesus, falando da vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos. E isso nos ajuda muito a ver quanto tempo as coisas levaram para acontecer. E no final das contas, nós estamos aqui hoje na live de número 66 dessa temporada. É um acompanhamento da tua vida. Se você deseja ser acompanhado, no mínimo, você tem as minhas temporadas aqui, que agora estão acontecendo semanalmente, para que você possa ser acompanhado, cuidado, ministrado, pelo menos em algum momento da tua semana, através da palavra de Deus e da nossa vida. Amém? Vamos orar? Glorioso Deus e Pai Celestial, te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Venha ao encontro do nosso coração. Toca em cada um de nós de maneira pessoal, de maneira, Senhor amado, que não sejamos mais os mesmos. Vem, Senhor, sondando as nossas mentes, os nossos corações. Vem conhecendo, Senhor, cada lugar do nosso interior, entrando com luz no entendimento. Vem conhecendo as áreas feridas pela angústia, pela crítica excessiva, ou por qualquer ferida causada durante o percurso, que vem roubando a esperança, que vem gerando frustração, que vem, Senhor, alimentando o medo e o distanciamento da comunhão com o teu Espírito. Que nesta live, vidas sejam curadas, impactadas, que elas sejam cheias da tua glória, despertadas do sono da negligência, do sono da mesmice, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Vem comigo. Vamos lá. Olha só. O texto de base hoje é João, no capítulo 6, o verso de número... Nós vamos ler a partir do verso 22, tá? João 6, 22 em diante, ok? Se alguém puder e quiser, escreva aí para mim, para eu fixar aqui o comentário, em nome de Jesus. E vamos aqui nos próximos minutos compartilhar algo poderoso na tua vida. Olha só, qual é o contexto? Jesus tinha multiplicado pães e peixes. Depois Jesus tinha caminhado sobre as águas ao encontro dos discípulos que estavam no meio do mar, em meio a uma tempestade. Pedro anda sobre as águas. Pedro afunda, Jesus estende a mão e ambos entram no barco. Depois disso, eles chegam em Genezaré, são muito bem recebidos e trazem para Jesus toda sorte de pessoas enfermas para que essas fossem curadas. Então, tocaram na borda do manto de Jesus e foram curados. Esse é o contexto. Dentro desse contexto, no dia seguinte, a multidão que ficou do outro lado do mar percebeu que tinha apenas um barco ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Bom, nós vamos falar de crítica, do momento onde Jesus dá um basta e diz para os religiosos: parem de me criticar. Mas eu quero começar falando de algumas coisas importantes até chegar nesse clímax. Tá? Enquanto isso, se você se sente ferido
pelas críticas. Se você foi profundamente criticado, com certeza você foi ferido. E se isso te incomoda ou ainda te fere, você pode colocar aqui o seu comentário. Você pode dizer, eu fui ferido, as críticas me afetaram. Você pode deixar aqui o seu comentário. Olha só, o primeiro aspecto que a gente vê é o aspecto da multidão. E nós vamos ver o contexto onde essa multidão está seguindo Jesus pela motivação errada. E a primeira característica aqui da multidão é que ela não percebeu aonde Jesus estava. Se a gente for falar aqui sobre níveis de compromisso, o que acontece? Nós vamos ver que existe o nível de compromisso do mundo. Qual é o nível de compromisso do mundo? 0. O nível do compromisso do mundo com Jesus é 0. O mundo, ele até aceita uma oração, ele até fala assim, Jesus é legal, mas os olhos do mundo estão sobre nós, a igreja, para ver a forma como a gente se relaciona uns com os outros. Tá? Muitas vezes o mundo, como atualmente, principalmente atualmente, eles estão muito além da expectativa bíblica de ver como a gente se ama para que eles creiam que Jesus nos enviou. Hoje a gente vê o Deus deste século influenciando o mundo para determinar o tipo de comportamento de amor que a igreja tem que ter. E isso é perigoso. Por quê? Porque ao invés do mundo olhar para a igreja e esperar uma resposta, o mundo hoje está determinando como a igreja tem que se comportar, mas não baseado nos valores de Deus, baseados nos valores do próprio mundo. Mas o compromisso do mundo com Deus é 0, então eles vão empurrar esses valores. Aí depois nós vemos um outro nível, que é o nível de multidão. A multidão é aquela turma que vai, sabe, tá rolando milagre? Vai. Tá rolando pão e peixe? Vai. Tá rolando um movimento legal? Vai. Esse é o nível de multidão. A questão da multidão aqui é que ela não percebe o movimento de Jesus. Então o nível de compromisso da multidão é o ventre. É o ventre. Se você está no nível de multidão, você não vai perceber os movimentos de Jesus. A multidão não percebeu, verso 22, tá? Se alguém botou aqui, eu empolguei aqui, saí pregando, nem fixei, vou fixar aqui. Maravilha. João 6, 22. Então, olha só. A multidão está aqui, não percebeu Jesus saindo, e alguns dos barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Você pode falar, que legal, estavam buscando Jesus, mas qual a motivação? Qual a motivação tem te levado a buscar Jesus? Quando entraram no barco, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha que interessante, muita gente diria que Jesus aqui foi mal educado, foi grosseiro, foi estúpido. Nem respondeu a questão, né? Mestre, como é que foi que o senhor chegou aqui? Jesus já foi direto. Jesus foi direto no ponto. Ele falou, olha, vocês não estão procurando pelos sinais miraculosos, mas por causa do pão e do peixe que vocês comeram. Olha que interessante. Jesus estava preocupado com a multidão. Jesus alimentou a multidão. Jesus teve compaixão. Ele tinha saído para um lugar deserto, descansar com os discípulos que estavam cansados, voltando de missão, e ele se moveu de compaixão da multidão e multiplicou pães e peixes. Esse mesmo Jesus olha para essa multidão e diz assim, vocês não estão me seguindo pelos sinais miraculosos, mas pelo pão e o peixe que vocês comeram. O que Jesus está fazendo aqui, gente? Ele está lançando no rosto da multidão que eles tinham que estar em outro nível.
que o Deus da provisão estava com eles, que ele já tinha provado que ele poderia realizar aquele milagre, que ele poderia saciar a fome das pessoas, que ele poderia resolver aqueles problemas, que ele poderia usar os discípulos para resolver aqueles problemas. Mas ele estava dizendo, ao menos se vocês estivessem me seguindo pelos sinais miraculosos que vocês viram, mas vocês estão me seguindo só pelo objeto do milagre, que foi o pão e o peixe. Pelo que você tem seguido Jesus? Talvez você esteja no momento realmente que você precisa de pão e peixe, Jesus vai te dar. Mas Jesus não quer que você o siga só porque ele pode te dar pão e peixe. Jesus, ele... confirme o áudio para mim, gente, por favor. Tá? Confirma aí, por favor. Jesus quer que você saia do nível de segui-lo por causa do objeto do milagre, o pão e peixe, e comece a perceber o que ele tem para revelar através dos sinais que ele está operando. Por trás dos sinais existe a intenção do coração de Jesus. Agora, quando Jesus, escuta isso, quando Jesus realiza sinais, ele está querendo revelar a intenção do coração dele. E quando você recebe milagres, tenha certeza que Deus vai provar a intenção do teu coração ao receber esses milagres. Está comigo? Olha só, Jesus diz, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Olha que poderosa essa exortação. Ele diz, não trabalhem pela comida. Ele está dizendo, não sejam escravos. Estejam conectados num propósito eterno maior, mais profundo. Muitas pessoas estão sendo escravizadas porque se mantêm na mediocridade dos diálogos, na mediocridade das intenções, na mediocridade da falta de projetos. Você vê quando as pessoas se reúnem pelo tipo de assunto que elas conversam. Você pode sair se divertir, ter assuntos divertidos. Você pode falar dos mais diversos assuntos. Agora, quando a pessoa só se reúne para falar mal da vida dos outros, para reclamar, para murmurar, você vê a falta de nobreza e você vê o nível de mediocridade. Jesus está dizendo, em outras palavras, não trabalhem pela comida que estraga. Ele está dizendo, não sejam escravos que trabalham apenas pela comida. Trabalhem por um propósito maior. Olha aqui, ó, pela comida que permanece para a vida eterna. Por algo que vai te nutrir, mas que vai te projetar, te conectar com a eternidade. Por quê? Porque Jesus vai revelar aqui que ele era o pão da vida e por isso ele seria criticado. Você vai ser criticado se você tomar atitudes de nobreza que confrontam a mediocridade das pessoas. Você vai ser criticado pela realização de projetos nobres que confrontam a mediocridade daqueles que não têm projetos, não buscam projetos, não realizam projetos, não se envolvem com pessoas que estejam conectadas com os projetos eternos. Tem muita gente que se envolve em projeto servil de escravidão. Projetos humanos e meramente carnais, completamente desconectados dos propósitos celestiais. E olha que essa gente tem força no braço, hein? Olha que essa gente faz barulho, faz coisa bonita, que enche os olhos de muita gente, só que tem muita gente hipnotizada. Gente, nos anos 90,
até o começo dos anos 2000, a gente viu os demônios atuando na área da alma, das emoções. Quando eles se manifestavam, se manifestavam com explosões almáticas. Hoje, eles migraram para uma área do cérebro onde você toma as decisões. Para que você fique hipnotizado por aqueles que falam o mesmo tipo de conversa. Sabe por que algumas pessoas deliberadamente não me seguem, não ouvem o que eu tenho para dizer? Porque eu me nego a entrar nessa frequência hipnótica de falar de temáticas humanas que não abordam as coisas celestiais. As coisas celestiais têm que ser pregadas porque elas são traduzidas nas ações mais simples da vida. Gente, Jesus é o pão que desceu do céu, Jesus é o verbo vivo, Jesus é o Deus encarnado. Então, para aqueles que dizem que tem medinho de falar de assuntos espirituais, não tem que ouvir Jesus, então. Só que Jesus expressou o que o apóstolo Pedro disse que no passado Deus falou através dos servos dos profetas. O salmista diz que a natureza revela a glória de Deus, mas que no momento do nascimento de Cristo em diante, Deus se revelou através do verbo. A conversa de Deus. Deus tem uma forma específica de falar, e quando ele fala as coisas acontecem. E acontecem desde a maneira mais simples até a maneira mais complexa. Então abre o teu entendimento, sai da mediocridade, sai do raso, decida mergulhar no profundo. Negue-se viver num mundo idiotizado. Negue um evangelho fraco, fragilizado. Um evangelho coach, negue um evangelho humanizado. Viva a palavra de Deus, que é o poder de Deus para a transformação do homem. Jesus confronta, ele diz assim, ó, trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna. Ele está dizendo assim, ó, trabalhem para receber o alimento celestial, que vai durar para sempre. Essa comida, esse rolo que o apóstolo João viu, comeu, ingeriu o rolo celestial para poder profetizar, falar. E aí, quer dizer, aquilo passa a fazer parte do DNA. Jesus, quando repreendeu Satanás, o que ele disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda rema que sai da boca de Deus. Ele está dizendo que a palavra revelada sustenta o homem. Tenho eu alimento vivo do céu para dar para aqueles que têm fome, é o que diz o Senhor. Se você ama o poder de Deus, a palavra de Deus, você está na live certa. Se não, querido, fica à vontade para procurar qualquer outro tipo de evangelho. Eu amo aqueles que amam a palavra de Deus e o poder de Deus. Eu amo aqueles que estão buscando a mesma coisa, que tem sede de Deus, que tem sede do céu, tem saudade do céu. Olha só, Jesus, vamos lá, vamos continuar aqui. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Olha que pergunta interessante. Legal. O que a gente precisa fazer para realizar a vontade de Deus? Muita gente pergunta isso. Jesus diz assim, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Ele está dizendo, creio em mim. Isso confrontou os religiosos. Por quê? Porque Jesus estava anunciando que ele era o Messias, que ele era o enviado que Israel esperava e que o mundo necessitava. Tem muitas pessoas que decidiram não crer em Jesus. Grande abraço, pastores e líderes que estão aqui presentes, meus amigos de coração. Olha lá, creiam. Creiam por quê? Porque Jesus tinha o selo de aprovação do Pai, quem valida é o Pai.
Quem valida é o Pai. Teus projetos têm sido validados por Deus, tuas palavras têm sido validadas por Deus. Não importa se o ser humano não quer ouvir, não importa se está dando comichão nas pessoas que querem te apedrejar. Se tem o selo de aprovação do Pai, está tudo certo. Se não tem, pode falar bonito, pode fazer o que quiser. Doriaste Kevil sai. O Senhor diz, eu dou o meu selo para aqueles que ouvem e obedecem a minha vontade. Neriaste Kevil sai. E neles haverá a manifestação do meu Espírito através de sinais, prodígios e maravilhas. Uau! O Senhor está dizendo, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor quer fazer sinais e maravilhas, como no passado e maiores do que no passado. Jesus disse assim, então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, e lhes deu a comer pão dos céus. Que povo ingrato! Que atitude maldita! Eles tinham acabado de comer o pão da multiplicação. Eles tinham acabado de comer os peixes da multiplicação. E vem com a conversa fiada, porque me mostra um sinal, afinal eles comeram maná. Olha, eu acho que eu entraria na carne e diria assim, vocês comeram o quê, gente? Pão multiplicado, peixe multiplicado. Isso aqui denuncia um comportamento da multidão. A multidão é ingrata porque ela não reconhece milagres, porque ela só segue o próprio ventre, ela não reconhece sinais, ela só se alegra com o resultado, como um fim em si mesmo, mas ela não identifica sinais porque ela não se identifica com eles. A maior característica da multidão é que ela está disposta a consumir o resultado, mas não se identificar com o processo miraculoso que realiza a provisão. Tem muita gente que está disposta a ingressar só em coisa que já está, entre aspas, caminhando e funcionando. Aí quando Deus te chama para botar a mão na terra, quando Deus te chama para realizar do nada, através da palavra dele, fazer algo que não foi feito ainda, você encontra pouca gente. É impressionante. Quando Deus usa o verbo de Deus, quando Deus usa o termo bará no primeiro capítulo de Gênesis, ele está usando um termo tão poderoso que fala da criação de coisas que não existiam através da sua palavra. Esse mesmo termo Josué usa lá na frente para que os homens fizessem uma obra tão extraordinária que ninguém tinha feito, que só Deus poderia fazer através deles. E hoje não é diferente. A maioria dos cristãos estão dispostos a usufruir e a consumir aquilo que já está produzido. Mas quando eles são desafiados pela fé a produzir ou se associar com aqueles que estão tendo uma visão de Deus e criando algo, o número reduz ao mínimo. Você sabe quem está andando com Deus quando você chama para a realização do impossível. Pessoas que vão estar do teu lado. E aí você percebe com realmente quantas pessoas você pode contar. Jesus então disse aqui, vocês me pediram um sinal, Jesus declarou-lhes, tá? João 6,32, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles estavam ali baseados num fato do passado que para eles virou apenas argumento teológico para confrontar Jesus. Hoje está cheio de gente com desculpa teológica para não viver no presente o que Deus tem para que você viva. Sabe por quê? Porque você tem que ter coragem e ousadia para ser usado por Deus. Você tem que ter coragem e ousadia para romper com estruturas e desagradar as pessoas, para você ser usado por Deus. Você tem que ter coragem para ser taxado de diferente, de esquisito.
Você tem que ter coragem para fazer diferente do que todo mundo está fazendo. Você tem que ter ousadia para ouvir a voz de Deus e se comportar como Ele está te mandando. Por quê? Porque isso vai atrair para perto de você os corajosos e os ousados, mas vai levantar uma grande multidão de críticos com pedras nas mãos que não tem coragem de fazer aquilo que você acabou de fazer porque Deus mandou. E aí? Olha o que o texto está falando. Jesus disse assim, ó, meu Pai foi que fez e mandou o pão do céu que dá zoe, a vida dele para os homens. O maná do deserto não trouxe zoe. O pão multiplicado e o peixe que veio do rio da vida, do céu, foi maravilhoso, mas não trouxe zoe. Jesus era o pão. E ele chegaria a um nível desafiador, que é confrontar esses homens e botar aqui um divisor de águas, que muitos vão chegar, se já não chegaram, outros já viveram e não entenderam, que é o momento de separação que eu vou falar agora. Olha só, Jesus, então eles disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. É aquele tipo de gente que fala assim, dá aí para mim, Senhor, eu quero, mas na hora do vamos ver não consegue engolir esse pão. Por quê? Porque ele é doce na boca, mas é amargo no estômago. Ele gera confronto, ele gera transformação, ele muda o teu DNA. Você não vai ficar como você está, nunca mais. Nunca mais. Jesus disse assim, eu sou o pão da vida. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui, eu sou esse pão. Se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Jesus chegou no nível confrontador de divisor de águas. Se você não tem comunhão comigo, por isso que o subtítulo da minha live hoje, né, é o escândalo da comunhão. O escândalo da comunhão com Cristo. Jesus chega ao ponto de dizer aqui, ó, se você... Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aqui ele já botou o outro nível, ele falou, ó, se você vai ser multidão, você vai correr atrás de pão e peixe multiplicado sempre. Agora, se você se alimentar de mim, você vai ser saciado e você vai virar uma padaria. Você vai alimentar os outros. E aqui confronta o tipo de crente que você quer ser. Tem crente que quer ser o famoso crente camelo, come de tempo em tempo, enche a barriga, vai para casa, crente consumidor. Como é que foi o culto? O culto foi uma bênção. O culto foi para você achar uma bênção? É lógico que a gente tem prazer e se alegra, né, em cultos. Tem outros que a gente entra em tribulação, né? Mas no final das contas o culto é para Deus. Eu sou o pão da vida, aquele que vem nunca mais terá fome. Mas como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Tem gente que viu Jesus, viu milagre, viu sinais e mesmo assim não crê. Quantos cultos eu já tive com pessoas? E eu encontro essas pessoas que estivemos nos mesmos cultos. Alguns, olham para mim e falam, lembra daquele milagre? Lembra daquele mover? Lembro. Outros que estão no mesmo culto, estão na conversa falando, não me lembro. Por quê? Não crê. Não crê. Jesus diz, vocês me viram, mas não creem. Tem gente que vai ver Jesus, não crê. Tem gente que está com a vida esbagaçada. Tem gente que está com a vida totalmente escangalhada. Não é porque não viu Jesus. É porque o eterno não é suficiente para essa pessoa. É porque Jesus morrer na cruz não foi suficiente para essa pessoa. Aí eu me pergunto o que vai ser suficiente para as pessoas que diante do Deus encarnado, do Filho de Deus, não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais o rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou.
E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui Jesus arrebentou e despertou a crítica dos religiosos. Jesus estava dizendo, você vai ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Se você não vem até mim, é porque você mesmo me vendo não crê em mim. Então o Pai não te deu para mim. A fazer a vontade do meu Pai é eu guardar aqueles que o Pai me deu e os ressuscitá-los no dia final. Aí pronto. Aí ele confrontou. Aí ele despertou o máximo da ira dos saduceus e fariseus. E essa corja de bandido, vestida de religião, se diz crente. Não, crente sou eu. Crente é você, que vem de uma época que quando a gente ia em loja, abrir conta e dizer que era crente, a gente tinha crédito. Crente sou eu, não é esse povo aí que enxovalha e envergonha o nome de Jesus. Então não aceita mais os outros. Fala, isso é coisa de crente. Você fala, não, isso é coisa do diabo. Coisa de crente é o que eu faço. Aqui os caras se levantam e começam a criticar. O termo grego aqui é interessante porque o termo grego é comparado com o barulho das pombas, sabe? Aquelas conversas, aquelas críticas, aquelas murmurações que elas se manifestam, mas elas já aconteceram em segredo. É interessante como as palavras vão perdendo o sentido, vão mudando os sentidos ao longo dos tempos, né? Olha que interessante, no dicionário da língua portuguesa, a palavra crítica fala de uma análise avaliativa de alguma coisa, da ação de julgar ou de submeter a uma crítica de um superior. Tá? Então, é uma avaliação que pode consigo trazer censura, condenação ou não. E aí a gente está vivendo em épocas onde a crítica ela assumiu valores negativos. Porque se a gente falar de crítica, se a gente vai falar de julgamento, né? Olha o que a palavra do dicionário fala de julgamento. É uma decisão, é decidir uma questão numa condição baseada numa opinião, baseada num juízo de valor. Da mesma forma, a exortação. Então não tem problema em si na palavra crítica, nem na palavra julgamento, né, nem na palavra exortação. Sabe onde está o problema? É no aferidor de medidas dessas coisas. É em que elas estão baseadas, em quais valores e princípios, quais motivações. A crítica aqui, ela veio destruir a vida de Jesus, por quê? Porque quando a crítica vem de pessoas que têm valores detorcidos, que não têm iniciativa de ajudar a quem elas deram uma avaliação de que algo pode ser melhorado, a intenção delas não é melhorar, é destruir. Por quê? Porque os valores são deturpados. Então não aceite críticas de quem não produz fruto digno de arrependimento. Não aceite crítica de pessoa que não está sendo alimentada pelo pão do céu, pelo pão da vida. Isso é voz de multidão. Isso é palavra de morte para a tua vida. Não aceite também o seguinte, que alguém te diga assim, quem é você para me julgar? Você fala assim, filho de Deus com valores eternos, baseado em João, no capítulo 7, no verso de número 24, que julgo com reto juízo. Agora, quem não julga com reto juízo está julgando com valores deturpados, então está errado. Agora, se eu estou julgando com reto juízo, quem vem me condenar está querendo me roubar a minha faculdade de discernimento e de juízo. Está querendo dizer para você que você não pode discernir entre o certo e o errado. E Deus deixa as coisas muito claras. É trevas ou luz. Escolhe o caminho que você vai andar. É vida ou é morte. O problema é que paramos de cantar isso. Nós paramos de cantar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. A gente parou de cantar isso.
E aí está o problema, a gente aceitou que outros viessem trazendo um evangelho palatável para não espantar a multidão. E eu te pergunto, João Batista tinha um evangelho palatável? João Batista tinha ar-condicionado, cadeira de poltrona? Ó, que eu gosto, ar-condicionado, poltrona, hein? Mas João Batista não atraiu as pessoas com isso. João Batista fez um curso de branding para sua imagem, tá? Não, o cara tinha um cabelo desgrenhado, o cara era mais magro do que eu, um caniço balançado pelo vento, roupa de camelo, uma dieta louca, comia gafanhoto e mel silvestre. Olha o brand desse cara. Só que ele era a plataforma de Deus, que entrava como espada, desafiando as pessoas. Eu não sei você, talvez você esteja aí cansado, oprimido, abatido por causa disso. Porque você está ouvindo demais conversa fiada em nome do Evangelho. Olha o que Jesus diz para essas pessoas que começaram a criticar como um bando de pombos. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem é esse homem? Nós não conhecemos seu pai e sua mãe. Não é filho de José? Como ele pode dizer desci do céu? E aí o verso 43, Jesus diz o quê? Parem de me criticar. Sabe, voltando no começo da minha mensagem, quando eu disse que o mundo fica determinando o amor, o tipo de amor que você tem que ter. Gente, esse amor que tudo suporta, esse amor que tudo dá suporte, esse amor que tudo espera, esse amor que é mais forte do que a morte, é um amor personificado que diz assim, ó, cala a sua boca, para de me criticar. Você que não tem fruto, você que não está enraizado, você que não tem conexão com o céu, você que tem opinião forte, experiência fraca, pare de me criticar. Foi Jesus que disse. Por quê? Porque esse tipo de crítica mata. E a gente morre por ouvir esse tipo de pessoa. Talvez você esteja morrendo, porque você está ouvindo voz de multidão, voz desse tipo de gente, que não faz. Religioso não entra pela porta e não deixa você entrar. Fica embaixo do umbral. E esse tipo de gente está debaixo de principado, que impede o fruto, impede o mover do Espírito, e não entra e não deixa você entrar. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Então, este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E aí começa a discussão. Tá? Aí começa a discussão. Ele diz, como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus, ele vai mais profundo. Jesus botou o dedo na ferida e rasgou. Jesus aqui botou Oriandalamanas, Cantaramanaias. O Senhor diz, eu venho em breve, chegarei cedo para buscar minha noiva. Aleluia, Pai do Senhor, para todos que estão chegando na minha live agora. E aí, Jesus diz aqui, ó, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Jesus termina dizendo algo tremendo. É nessa hora aqui que algumas pessoas deixam de seguir Jesus. Tem gente que vai deixar de te seguir. Anota isso aí. Tem gente que vai deixar de te seguir. Tem gente que vai deixar de andar com você. E olha, as pessoas não são descartáveis. Mas não queira manter do teu lado alguém
que não quer obedecer o que Deus está falando e o que Deus tem para a tua vida. Em nome de amor nenhum, em nome de nada. Ok? Jesus, quando vê o povo, alguns indo embora aqui, ó, ele olha para os 12 e faz uma grande pergunta. Vocês também não estão afim de me deixar, não? Pode ir. Olha aqui o amor personificado, olhando para os 12 e falou, vocês também não querem ir embora? Método de liderança de Jesus. Vocês não querem ir embora também? O que ele está dizendo? Para andar comigo, você tem que querer comer a comida que eu tenho para comer. Você tem que querer beber o cálice que eu tenho para beber. E esse é o nível que Jesus está te convidando. Eu quero dizer que depois, quem quiser pode mandar mensagem no particular para mim, tá bom? Hoje eu não estou aceitando convites para participar comigo da live, eu já vou terminar a live aqui, mas quem precisar mandar uma mensagem para mim, manda em particular, eu vou ter um prazer de receber. E aí? Você está disposto a andar com Jesus só quando Jesus diz aquilo que você quer ouvir? Só quando Jesus te dá para comer aquilo que você precisa comer? E quando Jesus diz para você o seguinte, se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Você não quer ir embora? E aí? É a hora que a gente tem que decidir para esse nível, que é o nível não só do discipulado, sair do mundo, sair da multidão, sair dos seguidores que estão de um lado para o outro. Sair do nível do discipulado e entrar para o nível de filiação, de deitar a cabeça no peito, ouvir o coração de Jesus e de dizer onde o Senhor for, eu for, onde o Senhor dormir, eu vou dormir, onde o Senhor acordar, eu vou acordar, eu vou estar ali. É lógico, durante a nossa vida, meus amados, a gente precisa de momentos de lazer, de comunhão. Ontem eu parei aqui 1 hora ou mais, saí mandando mensagem para meus amigos, puxando assunto, batendo papo, né? A gente precisa dar uma volta, passear com o cachorro, ir pro cinema, fazer nada. Mas você vai fazer isso, vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque aquilo que precisou ser feito com Jesus, através de Jesus, para Jesus, foi feito. E não porque você está fugindo, não porque você não está enxergando. Então, se levanta na força do Senhor, decide comer da comida de Cristo, beber do cálice de Cristo. Se Jesus falasse para você hoje, você não quer ir embora também? A tua resposta tem que ser essa, Senhor, para quem eu irei? Só tu tens palavra de Zoé. Só tu tens palavra de Zoé, palavra de vida não criada, palavra de vida eterna. Pai, dá-nos desse pão, dá-nos desse cálice todo dia. Fortifica-nos neste pão. Fortaleça-nos, Senhor, pelo teu sangue, porque o teu sangue tem poder para curar, para libertar, para ressuscitar mortos. Seja agora, seja no dia do arrebatamento. E nós estamos aqui dizendo Maranata, porque não vem agora, Senhor Jesus. Ó Senhor, te seguimos e queremos te seguir, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou salvar essa live. Se Deus falou contigo, compartilha, curte, comenta, envia para alguém. Se você ama a palavra que Deus tem colocado na minha boca e deseja fazer parte do nosso ministério, você pode colaborar de algumas formas. Você pode orar por mim, você pode compartilhar as lives, você pode me mandar uma mensagem de encorajamento, de bênção, contar seu testemunho. Você pode também semear no nosso ministério. Então, eu tenho recebido orientação e tenho feito, na maior parte das vezes, colocado aqui o meu e-mail, que é rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, e aqueles que voluntariamente, generosamente quiserem ofertar, não importa a quantia, sejam convidados para isso, tá?
Eu louvo a Deus por todos que de alguma forma têm feito isso. Amém? Porque tem nos permitido ir além. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Vai no link da bio, clica ali, navega um pouco, veja, tem e-books para você, tem vídeos, tem minhas redes sociais. E daqui a pouco, daqui a algumas horas, esse vídeo vai estar no YouTube também. Então, se você não me segue lá, vem, me segue no YouTube também. Está tudo no link da bio. Inclusive o grupo do Telegram, com em torno de 300 pessoas, onde nós estamos ali buscando a face do Senhor, né? E numa campanha de oração, tá? Vem aí para a nossa campanha de oração, tudo lá no Telegram. Pai, eu abençoo a vida de cada um aqui, familiares e amigos. Toma a mãe da Célia em tuas mãos. Toma agora qualquer pessoa que esteja aqui com alguma necessidade ou enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, baseado na tua palavra, eu declaro cura, libertação e vida, em nome de Jesus. E todos que creem digam amém. Um grande abraço. Fiquem na paz de Cristo. Tchau, tchau. Até terça-feira.